Oi pessoal, tudo bem? Vamos então a esse vídeo sobre função. Mais um exercício em que vamos encontrar domínio, imagem, raízes, o gráfico, eu já tenho inclusive o gráfico aqui. E não menos importante, nós vamos ver as características do domínio dessa função, principalmente pela condição que ela apresenta. É uma função irracional, porque ela apresenta um radical no denominador, f de x igual a 1 sobre raiz de x ao cubo. Então, o primeiro passo para encontrar o domínio, vamos colocar aqui letra A, onde iremos encontrar o domínio da função, certo? A, domínio. Vou escrever aqui, domínio. O domínio, a gente sempre utiliza a letra D para encontrá-lo. E aqui eu tenho uma condição, veja só. Se eu colocar ali, vou colocar o numerador aqui, 1, raiz quadrada, vamos colocar que eu atribuir o valor de x igual a menos 1. Eu teria menos 1 ao cubo. E aí, o que eu teria? Raiz quadrada, né, em cima 1, e embaixo raiz quadrada de menos 1. Para o conjunto dos reais, não é permissível este valor. Né? Como é que eu vou... Pode bater aí na sua calculadora, como é que eu vou colocar raiz quadrada de menos 1? Se fosse a cúbica, daria, mas quadrada não tem valor. Então, mediante este fato, eu vou pegar, para o efeito de domínio, a condição x ao cubo é maior do que zero. Por quê? O meu denominador também não pode dar zero. Repare que se eu colocar zero ao cubo, eu vou obter zero. E 1 sobre zero também não existe. Então, por isso que eu coloco só maior que zero, porque se fosse maior ou igual, o zero entrava. E aí, aqui uma equaçãozinha simples para encontrar o domínio, eu teria x e maior, né? Raiz cúbica de zero. Qual que é a raiz cúbica de zero? Eu tenho o zero. Próprio zero, né? E aí, o meu domínio ficou muito fácil escrever, ó. Eu tenho x pertence aos reais, tal que x é maior do que zero. Prontinho, eu tenho o domínio da função. Daqui a pouco eu vou conseguir comprovar esse domínio por meio do gráfico. Inclusive, uma coisa vai ligar à outra. Agora, vamos ver as raízes reais, se houver. Aí a gente vai descobrir agora como. Para descobrir as raízes... Opa, estou escrevendo raízes aqui, ó. Para descobrirmos as raízes reais, o que eu tenho que fazer? A minha condição é que f de x seja igual a zero. Vamos ver se isso vai acontecer? Se eu colocar f de x igual a zero, eu vou fazer aqui na frente, ó. Eu vou ter 0, 0 igual a 1 sobre raiz quadrada de x ao cubo. E aí, raiz quadrada de x ao cubo vezes zero é zero. Zero não é igual a 1. Zero é diferente de 1. Então, eu escrevo que não existem raízes reais. Não existem raízes reais. Tranquilo, gente?
Então, já descobrimos duas coisas nesse tipo de função. É muito bom saber esse tipo de função, tá bom? Agora vamos para a parte gráfica. Eu vou escrever aqui letra C e vou denominar aqui, ó, gráfico. Como que eu vou calcular o gráfico? Primeiro passo, gente, eu vou olhar o meu domínio, tá? Eu vou montar a tabela aqui, x e y, tá bom? Vou montar minha tabela aqui, vou pôr uns dois valores a princípio, tá bom, gente? Aí, montei minha tabela. Aqui eu vou colocar em primeira coluna o x e na minha segunda coluna eu vou colocar o y. E aí eu vou atribuir o primeiro valor, seria o zero. O valor zero do x, olha só, eu vou substituir aqui. 0 ao cubo, eu tenho zero. 1 dividido por zero não existe. Ou seja, quando eu tenho zero, eu não tenho o valor correspondente em y. Vamos pelas lateralidades inferior e depois a superior. A inferior, eu vou adotar agora o menos 1. Vou abrir mais um pouquinho aqui de tabela, tá? Vamos de menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Raiz de menos 1 também não existe. Então, é muito provável que o menos 2 também não exista. Ou seja, quando está indo para o negativo, x, nada funciona. Onde eu vejo isso também? Na minha condição de domínio, que diz que o x pode pertencer aos números reais. Porém, não pode ser menor que zero. E a gente está vendo isso muito bem na tabela agora. Como não cabe a tabela aqui, eu vou fazer agora pela superioridade do zero, tá bom? Trabalhe assim, gente, vai ficar muito mais fácil. Vocês vão ver. Olha só, então eu vou fazer agora aqui o x e o y, certo? Vamos começar. O zero para o inferior, nada deu certo. Agora eu vou para o superior, 1. Aí eu tenho 1 ao cubo, 1. Raiz de 1, eu tenho 1. 1 dividido por 1, eu tenho 1. Então, o meu 1 eu tenho o correspondente dele em 1. Não é aqui, ó. Eu tenho o correspondente aqui, ó. Estou conectando, ó. E aí eu tenho um ponto aqui, ó. Que é o que eu acabei de formar, não é, ó? Agora, eu vou testar o 2. E olha que curioso. 2 ao cubo, eu tenho 8. Raiz de 8, aí eu vou ter um número, né? Vou ter um número de 2,82. E ainda vou ter 1 dividido por 2,82, 0,35. Eu vou usar decimais, tá, gente? Para ficar mais tranquilo para resolver no gráfico. 0,35. Se não entendeu, eu vou ter essa condição aqui, ó. Olha lá, f de 2, né? Porque eu escolhi, eu atribuí o valor 2. Só repetindo o que eu falei, tá, gente? Eu vou ter 1 sobre a raiz de 8, tá bom? Tô colocando aqui no cantinho e ela me deu 0,35, só colocando o que eu acabei de falar, para ficar bem entendido isso aqui. Agora eu vou tentar quem? O 3. Então vamos lá. Aí eu teria aqui o f de 3, não é? Ó? O f de 3, olha só. Aí, substituindo, 1 sobre a raiz quadrada de 3 ao cubo, certo? 3 ao cubo é 27. Aí você pode ir na sua calculadora e dividir 1 por 27, que vai dar 0,03.
1,03. Este número vai ser facilmente adicionado aqui, que é o meu correspondente. Vamos ver como que a função vai se comportar. Quando o meu x é 2, o meu y é 0,35. Então, ele está aqui abaixo, ó, não é? Então, olha só. 2 pontos não dá para definir como essa função vai reagir. Tá bom, gente? Não dá. Prestem atenção. Não dá. Posso pôr uma reta ali ou uma mini curva, não sei. Agora, quando eu faço o valor 3, percebam que dá 0,03, ou seja, está beirando o zero aqui, ó. E aí eu vou colocar esse ponto aqui, ó. Aqui. Claramente, o ponto está tendendo a uma curva. E aí eu vou fazer essa curva. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Essa é a curva, tá vendo? Vou fazer de novo. E aí, Leandro, é assim que fica o gráfico? Não! A gente vai ver como ela se comporta ainda mais. Vamos pegar agora aqui um valor. Vou pegar o valor 5. Repare que se eu colocar o 5 aqui ao cubo, ó, vamos usar aqui f de 5. Aqui do outro lado, ó. Eu teria esse comportamento, olha só. 1 dividido pela raiz quadrada de 5 ao cubo. 5 ao cubo é 125. E a raiz quadrada de 125 dá um número assim, aproximado de 11,1. Então, eu teria 1 dividido por 11,1. E quanto que é 1 dividido por 11,1? Eu teria 0,09. Eu fiz esse valor, gente, para eu entender como que minha curva vai reagir. Então, veja bem, aqui no 5, ele está beirando aqui, ó. Então, ela continua, fica como um gráfico logarítmico, né? Uma curva logarítmica, algo assim, ó. Olha. Agora, uma coisa. Como não existem raízes reais, como foi escrito aqui, parece que está encostando aqui, mas não encosta, tá, gente? Esse gráfico, ele não encosta, ó. Ele passa ali pertinho, sabe? É como um rio quando está transbordando e não atinge o asfalto. Tentem entender essa ideia. E aqui no 5 do y, veja bem. Se eu colocar o valor de 5 aqui, ó, f de x foi igual a 5. Aí eu vou ter 5 igual a 1 sobre a raiz quadrada de x ao cubo, certo? E aí eu vou ter, multiplicando em cruz aqui, eu tenho 5 raiz quadrada de x ao cubo sobre 1. Raiz quadrada de x ao cubo é igual a 1 sobre 5, dá 0,2. Aqui está a raiz quadrada, eu vou passar para o outro lado como quadrado, né? E aí eu teria x ao cubo igual a 0,2 ao quadrado. Quanto que é 0,2 ao quadrado? Eu tenho 0,04. Então, eu teria x ao cubo igual a 0,04. Com a ajuda de calculadora científica, você pode fazer agora, ó. Tá, x ao cubo passa para o outro lado como raiz cúbica. Raiz cúbica de 0,04. Aí você vai achar o valor de x correspondente. Quanto que é? Eu vou ter o valor de 0,34. Ou seja, olha que curioso. Vamos estender essa tabela até aqui abaixo, ó. Percebam o seguinte. O que eu fiz aqui? Dessa vez eu fiz o contrário. Quando o meu y era 5, o meu x era 0,34. Nós vamos ver muito essas relações e limites, tá, gente? Isso aqui é até um princípio.
Então, olha só, 0,34 está mais ou menos aqui no gráfico, correto? E o 0,34, ele se conecta a quem? Ao 5 aqui, ó. Então, eu tenho um ponto aqui, ó, não é? E aí, agora eu vou conectar o ponto, ó. Viram? Ficou muito bom aqui a curva, gente. Vou tentar conectar essas curvas aqui. Bem bonitinho, porque é muito difícil fazer aqui, ó. Aí, gente, é uma curva logarítmica. Esse é o gráfico da função. Agora, prestem atenção. Essa curva aqui, ó, ela tende para o infinito positivo. Então, aqui não existem raízes reais, então não encosta em x. E como que eu construiria a minha imagem de função? Ainda cabe fazer a imagem aqui, ó. Imagem é igual. Assim como o domínio, eu tenho y pertence aos reais, tal que y é maior do que zero. Assim como o domínio, né, gente? Repare que a curva é... O desenho, né, o intervalo, ele é maior que zero, tanto no x quanto no y, tá vendo, ó? Ele também não encosta em y, tá bom, gente? É um caso curioso. Então, está aí resolvido dados deste exercício. Espero que tenham gostado, estudem bastante. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.